Muito boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Vamos aí dar continuidade ao nosso estudo, apesar do nosso atraso, né? Mas vamos devagarinho, com calma, bem tranquilos. São 24 lições desse livro Fundamentos da Fé Cristã, volume 4, que é o último volume dessa série. E aí a gente vai falar agora da lição 3. E vamos procurar ser o mais rápido possível, porque esses vídeos demoram em torno de 15 a 20 minutos, tá bom? E dizer, né, como sempre, que o nosso interesse aqui é simplesmente que a gente conheça um pouco da palavra de Deus. E aqui, como é um estudo dirigido, específico, a gente vai de acordo com o tema do capítulo, tá bom? Já vou falar o capítulo para vocês. O capítulo da lição 3 é Deus, parte 3. Nós falamos Deus, parte 1, Deus, parte 2 e Deus, parte 3. O título, o subtítulo é O Relacionamento do Deus Triuno. E as leituras bíblicas são João 17, de 1 a 24, Isaías 40, versículo 12, 2 Timóteo 3, versículos 1 a 5, Atos 16, 31. Lembrando sempre que no caminho, né, no corpo do texto que a gente vai lendo, a gente vai acabar passando por essas leituras, por algumas delas, tudo bem? E tem algumas perguntas sempre no início da lição. Algumas perguntas, por exemplo, como é o relacionamento da Trindade? Se o Deus Pai e Deus Filho são um, por que o Pai abandonou o Filho na cruz? Por que os relacionamentos humanos são tão difíceis? Que Deus tem preparado para nós? Que é glória? Como podemos defini-la? E aí, nesse relacionamento do Deus triuno, existem algumas lições aqui para a gente pensar. 3 porções distintas, aquela cruz, Deus sobre todos, novo conceito de glória, unidade e convivência, um retrato da atual humanidade, a salvação, transmitindo a glória e conclusão rica. Tá tudo nessa lição 3, ok? Então vamos aí já começar a nossa lição, porque o tempo é curto. E a lição, eu creio que seja importante para todos nós. O que veremos neste capítulo é algo grandioso, misterioso, envolvendo o relacionamento do Deus triuno em amor, glória e justiça, desde a eternidade passada, passando pelo tempo e chegando à eternidade futura. Veremos, além disso, que tal relacionamento tem tudo a ver conosco, os que cremos nele, pois é sua vontade que sejamos um com ele e um entre nós. Evidentemente, isso é impossível em nosso ser natural ou por nossas próprias forças, mas, como veremos, é perfeitamente possível a Deus, pelo Espírito, trabalhar esse relacionamento e essa unidade em nós, a Igreja, desde que anelemos e busquemos tal nível de comunhão. 3 porções distintas. Em João 17, capítulo profundo e revelador da íntima comunhão que sempre existiu entre Deus Pai e seu Filho, há 3 porções bem distintas. A primeira, do versículo 1 ao 5, tem algo raro nos evangelhos. Jesus orando por si mesmo. Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Na segunda porção, do versículo 6 ao 19, ele ora pelos discípulos. E na terceira, do versículo 20 ao 26, ele ora por todos os crentes, até mesmo pelos que ainda haveriam de nascer e crer nele ao longo dos séculos, o que obviamente nos inclui aquela cruz. Jesus começa esse capítulo 17 dizendo ao Pai que é chegada a hora, ou seja, a hora de morrer na cruz, aquela cruz. Charles Spurgeon certa vez disse o seguinte sobre tal momento: ser um homem era uma coisa, mas ser um homem de dores era outra, coisa muito diferente.
Sangrar, morrer e sofrer significaram muito para ele, que era o Filho de Deus. No entanto, sofrer uma agonia incomparável e suportar uma morte vergonhosa e o abandono da parte de seu pai, isto demonstra a profundeza de amor condescendente, que a mente mais inspirada falhará em imaginar completamente. Em seguida, ainda no versículo 1, Jesus ora: glorifica a teu filho, indicando que a partir do terceiro dia após sua morte, ele ressuscitaria e voltaria ao Pai. Jesus sabia que só o Pai podia glorificá-lo e a cruz não seria o fim de tudo, mas o instrumento inicial desse processo de glorificação como homem. Então, no versículo 5, ele volta a pedir ao Pai por sua glorificação e lembra da glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Deus sobre todos. Antes que o mundo fosse criado, o Filho em sua divindade era um com o Pai, estava na glória e dela participava totalmente, num relacionamento pleno de amor e justiça. Quando estava entronizado nas alturas celestes, ele era tão Deus quanto Deus. Ele era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1:1. Por meio dele, os céus, a terra e o universo todo foram criados, bem como todas as suas hostes. João 1, versículo 3. Ele é o que, na concha de sua mão, mediu as águas, tomou as medidas do céu a palmos, dos céus a palmos, o que recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Isaías 40:12. Seu próprio braço todo-poderoso sustentava as esferas. Os louvores dos querubins e serafins o rodeavam. As estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Jó 38, versículo 7. Ele reinava supremo, acima de todas as criaturas, e era como o Pai e o Espírito, sobre todos, Deus bendito para todo o sempre. Romanos 9:5. Novo conceito de glória. Por que Jesus precisou pedir ao Pai que o glorificasse com aquela glória novamente? Como Filho de Deus, ele já tinha a glória em sua divindade, mas como Filho do homem, ainda que sem pecado, ele precisava ser glorificado como homem no caminho de volta ao Pai. Ele precisou passar por um viver humano repleto de restrições e limitações, pela morte de cruz, pela ressurreição e pela ascensão ao céu, levando consigo a natureza humana para que ela também fosse glorificada. Hoje, o Filho está em nós estamos nele e temos a esperança de também ser introduzidos na glória. Colossenses 1, versículo 27. Portanto, todos esses fatos maravilhosos nos revelam um novo conceito sobre glorificação: inserir o homem em Deus. Não se trata meramente de nos revestir de alguma espécie de resplendor, mas de nos levar para dentro do Pai. No entanto, por causa de nossa corrupção e impureza, se fôssemos inseridos em Deus hoje, certamente seríamos expelidos por sua própria glória, justiça e santidade. Assim, cabe ao Senhor, por meio de seu Espírito, operar em nós o maior e mais trabalhoso processo: transformar-nos para sermos levados ao Pai. Para que nossa transformação ocorra, Deus utiliza a sua palavra como instrumento de santificação. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17. Se desejamos um dia ser glorificados e inseridos no Pai, é-nos necessário passar pelo processo de santificação. De acordo com essa passagem, ela ocorre pela palavra do Senhor, que tem o poder de nos limpar, removendo os elementos impuros que há em nós, para que os elementos santos de Deus nos sejam infundidos. Dessa forma é que seremos preparados para a glorificação. Unidade e convivência. João 17:21 menciona outro ponto crucial da experiência cristã e principalmente do viver coletivo como igreja: a convivência com outros irmãos e com o próprio Deus. A parte inicial dessa porção da palavra diz: a fim de que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. Unidade mesmo, na maioria dos melhores relacionamentos familiares, é virtude rara, escassa, quase extinta. Na verdade, desde a queda do homem em Gênesis 3,
com a contaminação de sua natureza pelo pecado, tornou-se impossível à raça humana manter-se em harmonia com seu semelhante por longo tempo. Até mesmo entre os casais mais apaixonados, é apenas questão de tempo, surgimento de conflitos e divisões. Isso ocorre porque, dentre as características introduzidas em nós pelo pecado, uma delas é o egoísmo. Egoísmo e individualismo são os dois maiores vilões dos relacionamentos humanos. Pode-se dizer que os relacionamentos foram as primeiras vítimas da queda de Adão e Eva. Assim que desobedeceram a Deus e pecaram, abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Gênesis 3:7. O primeiro relacionamento humano foi afetado. Surgiu entre homem e mulher o primeiro obstáculo para um relacionamento aberto, franco, sem impedimentos, e isso passou para todos os relacionamentos que se seguiram logo depois, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Versículo 8. Agora havia também um problema no relacionamento entre o homem e Deus. Desse modo, tanto os relacionamentos humanos, como também o relacionamento entre Deus e o homem foram afetados. Desde a queda, portanto, os relacionamentos todos que as pessoas podem ter estão sob a influência negativa do pecado, da queda da carne. As pessoas cometem pecados umas contra as outras, reagem de maneira pecaminosa aos pecados cometidos contra elas. Isso é completamente oposto ao que Deus, em sua criação, havia planejado para o homem. Um retrato da atual humanidade. Ao falar a Timóteo sobre como estaria a humanidade nos tempos finais, que antecederiam a volta do Senhor, Paulo menciona: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. A primeira característica dos homens nesses tempos finais é o egoísmo exacerbado. O termo egoísta no original grego, nesse trecho da palavra, é literalmente amante de si mesmo. Esse e os demais adjetivos mencionados nesses versículos, um pior que o outro, só confirmam como é impossível ao ser humano, sem Deus, se relacionar de modo correto, não pecaminoso, com os demais, quanto mais ter unidade com alguém. Não é à toa que na pandemia atual, por causa do vírus corona que assola as nações, o número de separações e divórcios praticamente dobrou em vários países. O isolamento social fez com que as pessoas pensem ainda mais em si mesmas, busquem apenas seu próprio interesse, afundem no comportamento egoísta, individualista e pecaminoso. A salvação. A salvação desse quadro tão triste e a solução para o problema dos relacionamentos humanos começa quando nos voltamos ao Senhor Jesus como nosso Deus e Salvador, pedindo-lhe perdão de nossos pecados, recebendo-o como Espírito em nosso espírito humano. Nesse momento recebemos nova vida, uma vida altruísta, que se sacrifica, que se doa. A partir daí, por meio da graça salvadora de Deus, somos educados, instruídos, disciplinados a ter relacionamentos adequados, primeiramente com o próprio Deus e em seguida com o próximo. Relacionamento é construção, incansável e interminável. Enquanto vivermos, estaremos envolvidos nisso, pois sempre teremos pessoas ao redor com quem precisaremos aprender a nos relacionar. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa, disse Paulo ao carcereiro em Atos 16:31. E isso é válido também hoje para qualquer carcereiro e família em conflito. Só o Senhor Jesus pode salvar um casal distanciado, uma casa em ruínas, uma família esfacelada, mas é necessário que alguém nela creia primeiro. Essa primeira pessoa que crê inicia um novo relacionamento com Deus e a partir daí pode se tornar a porta de entrada para a salvação de toda a casa e a restauração
dos relacionamentos humanos nesse ambiente, transmitindo a glória. Mas o que Deus deseja para nós é muito mais do que essa salvação inicial. Ele quer a nossa glorificação. Voltando a João 17, lemos: Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Versículos 22 e 23, parte A. Isso indica que naqueles poucos mais de 3 anos em que conviveu com os discípulos, dia após dia, Jesus não lhes transmitiu apenas palavras, mandamentos, bons ensinamentos ou doutrina. Ele lhes transmitiu glória, a mesma que o Pai lhe concedia em sua humanidade. E ele lhes repassava. O resultado é que foram se tornando um, mesmo tão distintos um do outro. No versículo 24, o Senhor Jesus continua: Pai, a minha vontade é esta, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A glória citada aqui é a que o Senhor teria como homem. Após a ressurreição, após a ressurreição. E ele ora para que os que o seguem também a vejam e dela participem. No Alimento Diário, que tem como título Cuidado para não ser desqualificado, publicado por esta editora, os últimos 4 parágrafos, transcritos a seguir, fornecem uma conclusão muito rica a tudo o que foi dito neste capítulo. Quando todo o processo de santificação e glorificação pelo qual estamos passando for completado, seremos introduzidos no verdadeiro amor. Então mergulharemos no amor de Deus, que é a sua própria pessoa. Seremos abraçados, acolhidos e envolvidos pelo amor perfeito de Deus. Somos imensamente privilegiados, enquanto pouquíssimos seres no universo podem achegar-se a Deus em seu plano. Ele enviou o Filho à nossa dimensão física na Terra, para que por sua morte e ressurreição não apenas nos levasse perto de Deus, mas para dentro dele. Os anjos vivem em um ambiente de luz, amor e glória, que são atributos de Deus, mas nós estaremos dentro do próprio Deus. Deus e seu plano são muito mais elevados do que nossa mente pode compreender. Por isso o apóstolo Paulo declarou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Embora desejássemos ser arrebatados ao trono de Deus, para que pudéssemos ver, compreender e experimentar essas maravilhas, hoje temos o Espírito em nós que perscruta todas as profundezas de Deus e nos traz revelação acerca delas. Versículo 10. Por isso, vale a pena pagar qualquer preço hoje para servir ao Senhor, ainda que passemos por privações e dificuldades na batalha espiritual. Sem reconhecimento e elogios humanos, os processos de santificação e glorificação serão terminados em nós. É dessa maneira que seremos vencedores, seremos arrebatados e teremos o privilégio de experimentar a realidade de estar no Pai, reinando com Cristo por 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 6. Aleluia! Graças a Deus. Louvado seja o Senhor.